Unimed, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e há exatamente um ano, no dia 6 de dezembro de 2023, eu estava sentado exatamente neste quarto para gravar o vídeo mais difícil da história do canal. E olha que não faltaram vídeos difíceis desde janeiro de 2019, quando eu inventei de criar o Eu Vim de Santos. Mas claro, o vídeo mais difícil da história do canal acaba sendo o do rebaixamento. Santos 1, Fortaleza 2, fiz análise aqui, é um vídeo que obviamente eu não revisitei e não pretendo revisitar. Faz um ano que o Santos foi rebaixado, um ano depois a gente já subiu, a gente está aguardando a preparação para 2025. E eu não quero fazer nenhum discurso sobre a Série B, ou sobre esse ano de rebaixamento, ou sobre aquele dia de rebaixamento. Não, eu quero usar esse vídeo para a gente enfiar na cabeça, né, uma coisa que eu sempre falo aqui, que é: a gente não pode esquecer o rebaixamento, a gente não pode esquecer os erros que resultaram no rebaixamento, a gente não pode esquecer os envolvidos no rebaixamento, para que nada disso volte, né, à nossa vida. Eu tenho medo que daqui a alguns anos, eu vou usar o exemplo máximo, que eu acho que não vai acontecer, mas eu tenho medo. As pessoas esqueçam o que Andrés Rueda fez e olha só, ele volte ao clube. Por mais que volta e meia role aí a votação da expulsão do clube, a gente nunca sabe. Teve gente que foi expulso e conseguiu voltar ao quadro associativo, como diz Marcelo Teixeira, na justiça, a gente nunca sabe. Eu espero que ninguém esqueça tudo que foi feito durante 3 anos para que o Santos caísse. A gente não pode esquecer. Uma das coisas que eu sempre falo é que eu não tenho pena de jogador, bagre é bagre, e tem que ser falado que é bagre, porque se a gente ficar nessas de vamos apoiar, vamos esperar, um monte de bagre é contratado, não joga nada e nos afunda. O Santos caiu com o festival do bagre vestindo essa camisa. Outra coisa que eu sempre falo é que contratar o bagre, você ainda consegue uma justificativa. Ele tinha um potencial no outro clube, mas só jogava em time pequeno, mas a gente enxergou algo. O grande exemplo, a grande prova de que o bagre é bagre, além do que ele mostra no Santos, toda a sua bagrice, é o pós. O Santos tem um monte de jogador que, ao sair do Santos, a gente falar que gente é bagre, para de escalar, meu Deus do céu, é horrível. Um monte de jogador que sai do Santos e não consegue emprego em time bom nunca mais. E o time do ano passado, por mais que seja só um ano depois, já é um bom exemplo disso. Então aqui eu vou mostrar para vocês como o elenco do ano passado era tão ruim, mas tão ruim, que boa parte, olha só, nunca mais nesse um ano passou perto de um time decente. E que foi um erro gravíssimo o Santos ter a maioria desses jogadores que eu vou falar agora em seu elenco ano passado. Os grandes culpados, junto com o Rueda, diretores, alguns técnicos, Aguirre, Tuchel, Deri Hellmann, os grandes culpados do pior dia das nossas vidas. Onde eles estão um ano depois? Ou melhor, por onde eles passaram durante esse ano? Que vários já trocaram de clube. Suposto goleiro foi rebaixado com o Guarani, da B para C. Segundo rebaixamento em Série Nacional seguido. O João Paulo ficou aí, tudo bem, ninguém está discutindo isso, mas hoje, um ano depois, apesar da lesão, tem sim a sua titularidade discutida para 2025. O João Basso segue aí, sabe Deus por quê. Teve um período no Estoril de Portugal, ninguém quis comprar, isso não é chute, é apuração, ninguém no mundo quis comprar o Basso. Voltou para cá, fazer o quê? Felipe Jonathan foi para o Fortaleza, ok, cresceu na vida, mas é importante lembrar, ou citar, que ele virou reserva do Fortaleza, do Bruno Pacheco, só voltou a ser titular há 2 rodadas, quando o próprio Bruno se envolveu no entreveiro aí com o Vojvoda. Felipe Jonathan é banco do Fortaleza, como ele deveria ser ao estar na Série A no Santos. Deveria ser banco, jamais titular. Gabriel Inocêncio, se preparem, tem muito nome aí que vocês vão ter que ouvir, desculpa. Jogou o Paulista na Água Santa, joga, né, a Série A como reserva do Juventude. Reserva do João Lucas, que ficou no Juventude, tem contrato com o Santos, a gente falou um pouco dele no vídeo da semana passada, com a tier list dos emprestados. O Dodô, contratado, que eu apanhei aqui, cara, eu fico muito triste quando eu apanho por coisas que eu falo de crítica, porque
Por mais que eu critique muito, não é porque eu quero, é porque o Santos me faz criticar. E o Dodô era uma contratação muito ruim, obviamente, não tinha físico. E muita gente falava, não, mas em 2018 já não tinha jogado nada, não jogou nada. Esse ano passou aí a temporada inteira no Portão B, até ter o contrato rescindido há um mês, 2 meses, sei lá. E claro, tá sem clube. O Messias foi emprestado ao Goiás, não subiu da segunda divisão para a primeira do Brasileiro e já renovou seu empréstimo com o Goiás. O Joaquim, ok, foi vendido para o Tigres, lá do México. Alex Nascimento, se você não lembrava, o nosso querido zagueiro reserva na Série B, jogou 5 jogos esse ano na Série B, uma partida como titular, o Santos perdeu para o Amazonas, e nas outras 4 ele teve 28 minutos somados. 28. Craque. O Jair, coitado, né? Tem 0 culpa no rebaixamento, tá aí até hoje, apesar de que eu acho que ele vai ser vendido. O Kevson passou o ano lesionado, também não dá pra culpar. O Cadu, se você não lembra, o Cadu, lateral direito da base, ele entrou em campo na Série A ano passado pelo Santos. Foi um jogo só, alguns minutos, mais ou menos 15, se não me engano, contra o Cuiabá, uma derrota, claro, do Santos lá em Cuiabá. A gente perdeu em Cuiabá, né? A gente empata em casa. Enfim. O Cadu é um dos caras que eu mais tomei xingo no canal, parece um absurdo, porque é o Cadu, ninguém liga. Porque eu analisava os jogos do Sub-20, da Copinha, e falava, gente, não dá, só não dá. E aí eu recebia, você corneta demais, tem que subir, tem que dar chance. No primeiro ano após o rebaixamento, ele não é relacionado, ele não foi relacionado em nenhum jogo do glorioso, aí me perdoe a pronúncia, Katvika Kolobrizeg, que com certeza não se fala assim, Katvika Kolobrizeg, da segunda divisão polonesa. Ele jogou uma vez, uma partida da Copa da Polônia, na segunda divisão polonesa, ele nunca foi sequer relacionado. Pô, eu juro por tudo, eu detesto chegar aqui e ter que criticar jogador. Por mim, o Santos escalava 11 mais os 5 reservas, todos maravilhosos, e a gente passava o dia elogiando todo mundo. Quando eu falo com um cara do Sub-20 não tem a menor condição, eu juro que porque eu tentei, e cara, só não tem a menor condição. Vai ter outro exemplo daqui a pouco, começa com o Ed e termina com o Carlos, mas ainda tem uns na frente. Como estamos na lateral direita, tem o Júnior Caissara. O Júnior Caissara é uma das contratações, top 5 contratações mais inexplicáveis da história do clube, cravo aqui. Deveria fazer esse vídeo, mas enfim. Era bichado, continua bichado, foi rebaixado com o Santo André no Paulista, passou 6 meses, mais de 6 meses, né, que o Paulista acaba cedo, sem clube, foi jogar na várzea de Peruíbe, Bertioga, sabe Deus mais onde, e assinou com o Primavera da segunda divisão do Paulista para o ano que vem. Por que contrataram o Caissara? Eu não sei. Mas é isso, Santo André e Primavera, além da várzea, depois do Santos. Ele é o maior exemplo de, meu Deus do céu, olha como o pós prova que o durante era horroroso. O Alisson, coitado, estava lesionado, vai acabar o contrato agora. O Sandri também estava lesionado, mas está aí até hoje. O Nonato está emprestado ao Flu, em toda a Série A, com o Fluminense lutando contra o rebaixamento. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo do Flu, na noite de quinta. Eu estou colocando o vídeo no ar na sexta, mas estou gravando antes do jogo na quinta. O Flu pode ter escapado do rebaixamento já, mas pelo menos até a penúltima rodada o Flu lutou contra o rebaixamento. O Nonato tem 9 jogos de 37, ou 9 de 36, até o momento que eu gravo na Série A. 9. Nunca foi titular. Esse é o Nonato. O Jean Lucas é odiado pela torcida do Bahia. O Rodrigo Fernandes é odiado pela torcida do News Old Boys. Tem contrato, dá pra voltar. O Dodge é titular do Grêmio, ok. Um Grêmio que é o 12º da Série A. Também não é como se brilhasse, a mesma situação do Soteldo. Esses caíram pra cima. O Lucas Lima, ok, eu sei que vocês sabem que ele subiu com o Sport, foi o craque da Série B pro nosso amigo Cabral Neto, por exemplo, fez 2 gols no Santos, porque um outro desviou, vamos tirar isso da conta. Ninguém vai pedir desculpas lá na fila, eu sei, mas é importante lembrar que ele foi jogar a Série B. Nenhum time da Série A sequer cogitou o Lucas Lima, isso é importante pontuar. E poderia cogitar agora, que o Sport tá para comprar, o contrato dele com o Santos tem mais 4 meses, ele poderia assinar pré-contrato contra o clube, sei lá. Ninguém da Série A até agora, né? O Rincon mal joga, né? Reservaço do Santos e a reserva da seleção venezuelana. Camacho, ele assinou com o Guarani, ele foi dispensado do Guarani muito antes do rebaixamento. O Guarani, rebaixado na Série B, lanternaço, ele foi lanterna, foi, né? O Camacho tinha sido dispensado, de tão ruim que era. Mas claro, era o Beckenbauer da Vila, segundo o Rueda. Ele falou que não era o Beckenbauer, mas que era útil. Meu Deus do céu. O Ed Carlos
Segunda divisão da Grécia, no glorioso Nick Volos. Ele é reserva do Nick Volos, na segunda divisão da Grécia. Antes disso, ele chegou a ser emprestado por Betim, da segunda divisão mineira, que subiu. Aí você pensa, então o Ed Carlos ajudou. Ele só entrou em campo 3 vezes em todas, sendo reserva e entrando no segundo tempo. Esse é o Ed Carlos. Outro que vai ter que dar chance. Pô, eu lembro até hoje, quando pintou aquela história de que ele era o mais intenso nos treinos, segundo a máquina lá moderna do Santos. Tem que jogar fora essa máquina. O cara não consegue correr, gente, pelo amor de Deus. Luan Dias, lembra dele? Jogou Paulista no Água Santa, porque ele é um dos membros do bonde do Água Santa. O outro era o Gabriel Inocêncio, o terceiro vem daqui a pouco. E foi rebaixado no Guarani. É claro, porque esse é o nível do Luan Dias. O Marcos Leonardo foi pro Benfica. E agora foi pro Al Hilal. Eu diria que aos 20 anos, 21, sei lá quantos ele tem, não é exatamente um passo pra frente da carreira. Mas tá, né? Tá rico. Então, fazer o quê? O Furt desaprendeu a jogar bola. O Maxi Silveira foi jogar no Peñarol. O Peñarol foi semifinalista da Libertadores. Bagre que dói, mas enfim, caiu pra cima também. O Mendonça, ele foi parar no Adana Demirspor, lembra? E essa semana viralizou, porque agora ele tá no León do México, Adana da Turquia. Agora ele foi pro time do México já, o León, que tá no Mundial, inclusive. E viralizou essa semana por brigar com torcedores na arquibancada. Show. Morelos, emprestado ao Atlético Nacional. E detido pela polícia em determinado momento do ano. Lucas Braga passou o ano na segunda divisão japonesa. Super legal a volta dele. E Bruno Mezenga, que depois do Paulista na Água Santa, foi jogar no Náutico, na Série C. Na Série C do Brasileiro. Ou seja, vocês veem, eu não vou fazer essa conta que eu já cansei de ver o nome desses caras, mas todo mundo não, a grande maioria desse mundo aí foi parar em time ruim. Porque é ruim. Muito ruim. O Bruno Mezenga perdeu o pênalti de eliminação na Copa do Brasil. O Camacho teve seu contrato renovado sob a justificativa que não era um Beckenbauer, mas era útil. O Ed Carlos foi pedido como titular e ganhou chance sem conseguir se mexer em campo. O Júnior Caissara foi parar na várzea e o Santos disse que os exames médicos dele estavam tudo ok. Eu vou parar por aqui. Eu só queria lembrar que a gente não pode esquecer o que esses caras fizeram com a gente. E é por isso que a maioria dos que voltam de empréstimo eu me posiciono como eu não quero. Porque eles estavam no pior dia da minha vida esportiva. No pior dia da sua vida esportiva. E a gente não pode esquecer isso. Beijo, tchau. Desculpa por esse vídeo, não era minha intenção machucar ninguém. Doeu você.